Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje o nosso encontro tem um caráter muito especial para nós, que é a apresentação do livro, o Livro das Lives, que foi o produto de um trabalho incrível realizado ao longo de 2020, sobre o qual vou falar um pouquinho. Em outubro de 2019, nós da Fundação Santiliana lançamos um livro, O que é preciso aprender hoje, da Escola das Respostas à Escola das Perguntas, do pesquisador argentino Axel Rivas. Foi um evento muito importante para nós, tanto que veio da Espanha, Miguel Barreiro, que à época era o diretor global da Fundação Santiliana, e esse encontro foi incrível, realizado na Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Estava o Miguel Barreiro, estava o Miguel Thompson, nosso querido diretor acadêmico, o Luciano Monteiro, diretor de Relações Institucionais da Fundação Santiliana, e esse encontro para refletir sobre o que é importante ensinar hoje, data 2019. Contamos com a Juliana Matsubara, que é diretora adjunta da Editora Moderna, a Tereza Pérez, presidente do SEDAC, o membro do Conselho Nacional de Educação, Ivan Cláudio Siqueira, Abel Santos Maia, que tem um trabalho maravilhoso com biblioteca, literatura, Rodrigo Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, que é certamente a organização não governamental mais importante hoje no Brasil para o tema da diversidade e da inclusão das pessoas com deficiência. E, além disso, contamos também com a participação de diretores de escolas de São Paulo, a Esther Carvalho, do Colégio Rio Branco, a Regina Scarpa, da Escola Vera Cruz, o Wagner Borja, do Nossa Senhora das Graças, e Solange Petrocino, que é a gerente nacional dos serviços pedagógicos da Moderna e a pessoa que tem nos ajudado enormemente a pensar esses desafios contemporâneos. Isso foi em outubro de 2019. Então, nós lançamos o livro, foi um debate muito rico, e já no início de 2020, Miguel Thompson e eu estávamos circulando por escolas em São Paulo, debatendo os temas que o livro trazia. Recebemos uma acolhida muito grande, mas era um ano de grandes expectativas, de grande planejamento, o ano 2020. E mais ou menos, há rigorosamente 2 anos atrás, acho que foi mais ou menos essa data, dia 10, 11, 12, 13 de março, que nós tomamos notícia de que a pandemia ia impor o fechamento das escolas. Então, nosso planejamento de atuação ao longo de 2020 quebrou-se, e nós fizemos, então, com muito entusiasmo, a equipe que está aqui também, a Karine, o Luciano, Miguel Thompson e eu, e Bia Maia, que à época, Beatriz Maia, trabalhava conosco na comunicação, fizemos o que milhares de professores, na verdade, milhões de professores fizeram no Brasil. Migramos para o espaço digital, para o espaço das redes sociais, para acompanhar esse processo inédito, inesperado, surpreendente e desafiador, que era manter a educação viva ao longo da pandemia por tecnologias remotas. Era um desafio inimaginável para todo mundo, Mesmo quem tinha alguma experiência na área da educação à distância, percebeu que era uma novidade. Não era educação à distância. Não havia chance do encontro. E educação sem encontro, o que será? Essa era a questão que nos motivava, Pensar, refletir sobre o mundo pós-pandemia e refletir como a educação poderia atuar para tornar este mundo melhor, Então, nós fizemos ao longo do ano 2020 46 lives com quase 100 pessoas participando, conversando. Eram pesquisadores, professores, gestores e gestoras, professoras, estudantes, enfim. Nós tivemos, e eu queria aqui agradecer enormemente a todas as pessoas que acolheram nossos convites e estiveram conosco para pensar esse momento. Quando chegou no final de início de 2021, nós nos demos conta que havia sido confiado a nós um tesouro, Os depoimentos das pessoas, as reflexões, os relatos eram um tesouro, e que nós precisávamos tornar público e acessível esse tesouro.
Assim, a equipe, Luciano, eu, Miguel, Karine e Bia, naquele momento, selecionamos pelos temas 9 lives, transcrevemos as 9 lives e entregamos a Ana Astiz, a nossa diretora, a nossa editora. Então, Ana Astiz, junto com a Paula Astiz, designer, receberam esse material e fizeram um livro que nos surpreendeu a todos, mesmo nós que estivemos ali envolvidos diretamente nessas lives. Porque foi reconstruído um diálogo que cruzou tempos e espaços, e esse diálogo se fixava numa certa visão da educação, numa certa compreensão do que é educação. Ali, no calor da hora, quando a educação sofria talvez as suas maiores ameaças, ali emergem esses educadores, essas gestoras e gestores, mobilizados para não permitir que a educação se reduzisse ao ensino, o ensino à técnica remota, e que a educação pudesse reencontrar o seu vigor e a sua capacidade transformadora nessas condições tão adversas. Então, este é o livro que nós vamos apresentar hoje. É o livro que nasce fruto desse esforço de muita gente, né? E muito inspirado pela pessoa do Miguel Thompson. Infelizmente, o Miguel, que era uma inteligência extraordinária, de uma alegria transbordante, o Miguel faleceu vítima de um câncer em junho deste ano de 2021. Portanto, a grande contribuição que ele pôde nos oferecer em 2020 cessou em 2021. E esse livro é também uma homenagem a ele, que a gente gosta muito de lembrar, porque o Miguel sempre foi uma luz para nós, né? E continua sendo. E a gente espera que esse livro nos ajude a levar essa luz mais longe ainda e mobilizar as pessoas em favor dessa educação que transforma, que emancipa, que compromete e que quer também ela transformar o mundo que está em torno. Então, para conversar sobre esse lançamento, nós temos a alegria de contar com a Ana Astiz, a Paula Astiz, a editora e a designer. Olá, Ana. Olá, Paula. Vocês já viram aqui o meu entusiasmo, a minha alegria, o meu, como eu direi assim, a minha honra de fazer parte do trabalho, que, na verdade, vocês deram forma e brilho a uma matéria bruta rica, mas deram forma e brilho a ela. Então, Ana, eu queria, além de agradecer muito o seu trabalho, espero, o livro já está circulando, eu comentava hoje que antes de lançado ele já está circulando, eu já recebi o livro de amigos, né? Mas como é que chegou na sua mão? E recebi com muitos elogios. Então, Ana, eu queria conversar com você, como é que você organizou esse material? Porque nós que produzimos as lives, ficamos um pouco perplexos. Como é que junta? Como é que dá forma? E você acha que conseguiu dar uma forma excelente. Então, muito obrigado e queria que você comentasse um pouco conosco como foi esse trabalho de editar esse livro. Muito bem. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer o convite ao André e à Karine pela oportunidade tão rica de editar esse livro em particular e todos os outros da Moderna e da Fundação Santiliana que eu tenho tido a oportunidade de fazer nos últimos anos. E um agradecimento especial ao Luciano Monteiro, que me manteve perto de vocês, porque eu trabalhei na editora por 3 anos, de 2007 a 2010, então desde então tem sido um privilégio continuar perto dessa equipe maravilhosa que faz coisas tão interessantes. Bom, eu gosto muito do trabalho de editar, desse bordado e dessa costura que a gente faz quando recebe o texto original de um autor. E esse livro foi um desafio especial porque naturalmente não se tratava de publicar a mera transcrição das lives, e a gente chegou a essa conclusão muito rápido, né, nas nossas reuniões de produção. Então, quando chegaram as transcrições e eu comecei a lê-las com os temas que você, Karine e Bia já tinham selecionado, eu percebi depois de algum tempo que ia emergindo um novo diálogo entre os participantes, entre os especialistas das 9 lives que, como você disse, estavam espalhados no tempo e no espaço. Elas não eram sequenciais, elas estavam bem espalhadas, mas foi emergindo um diálogo entre eles. Isso não foi imediato, eu levei umas 2 ou 3 semanas lendo, lembra, André? Eu te ligava e falava, ainda não achei o caminho, mas de repente foi surgindo uma conversa entre as pessoas que não tinham se encontrado nas lives, né? E assim os capítulos foram tomando forma, e o livro foi tomando forma, e surgiu uma nova conversa nas páginas. Exatamente. Então, isso foi muito bacana, é um dos momentos especiais assim, da carreira, quando você vê que você vai conseguir fazer essa costura. Era, de fato, um desafio, a gente custou achar um caminho, né? E aí tem uma outra coisa sobre a edição, sobre o ofício, né? Que na verdade nada mais é do que facilitar a vida do leitor
diante de um texto. É disso que se trata editar, né? Na parte do conteúdo. Acho que a Paula fala depois da parte gráfica, que as duas coisas andam muito juntas, e a gente tem a sorte de trabalhar juntas nesses projetos, chegando nessas soluções, né? Tem algo que eu gosto muito de fazer, que é criar intertítulos para os textos. E eu gosto especialmente de fazer os intertítulos conversarem entre si. Os intertítulos são portas de entrada para o texto, e nesse projeto a Paula, recebendo essa indicação minha, ela os deixou muito evidentes visualmente. Então, esses intertítulos editados dessa maneira, conversando entre si, eles permitem que alguém que queira fazer uma leitura dinâmica, percorrendo as páginas dos livros, lendo somente os intertítulos, ele tenha uma ideia muito boa do que está sendo tratado naquele capítulo. Então, depois que eu organizei os trechos das falas, eu inseri intertítulos que tematizavam trechos das conversas dentro dos capítulos, e de uma maneira que eles formassem sozinhos uma pequena narrativa. Então, eu vou dar um exemplo do primeiro capítulo do livro, que se chama O Sentido da Educação. E se você ler somente os intertítulos, você vai ter a seguinte conversa. Então, é o sentido da educação, primeiro na educação infantil, em seguida na alfabetização, e depois você vai ver que a gente vai tratar do currículo. Mas nesse capítulo também falamos que é preciso aprender além da escola, com o corpo, com o movimento negro e com outros saberes. Então, tudo isso, na verdade, eu fico até emocionada, porque foi muito divertido para mim. Foi muito divertido conversar com essas pessoas nas páginas do livro. Então, eu estou feliz de estar aqui, estou feliz de ter contribuído, e estou feliz do que eu vi nessas lives. E eu acho que eu vi uma escola que emerge com muita potência depois da pandemia. Eu acho que essa tragédia deixa um legado para a educação, e que isso foi importante para mim ao trabalhar nesse projeto. Desculpa a emoção, mas faz parte. A sua emoção é nossa, Ana. Imagina só, é nossa emoção, porque de fato acho que você conseguiu. Isso estava enterrado lá dentro, isso não estava na mão, né? Acho que você conseguiu recuperar, ao reunir os diálogos, você desenterrou alguma coisa que é própria dos tesouros, né? Eles existem, mas é preciso procurar por eles, é preciso trabalhar para eles, e acho que o trabalho que vocês duas fizeram tornou esse tesouro acessível para todos nós. Você não tem ideia do quanto a gente agradece a você por isso. E, Paula, eu lembro que a gente conversando, eu, você e a Ana, vocês levantavam um problema, né? As lives têm uma multiplicidade de estímulos visuais, sonoros, da gestualidade, né? E como transformar isso num material de 2 dimensões, né? E algumas cores. Então, eu queria que você comentasse um pouco para a gente de que forma você pensou essas soluções gráficas que dão ao livro isso que a Ana falou, um modo de ler que é agradável e, ao mesmo tempo, remissivo a outras fontes, né? Poxa, que alegria estar com vocês aqui hoje, festejando esse momento. Nossa, nós é que agradecemos, André. Foi incrível, um projeto, realmente foi um desafio enorme, porque, como você falou na sua primeira fala, com a pandemia, todos nós vivemos esse translado da nossa vida real para a vida digital, né? E nesse projeto específico, o meu desafio foi ao contrário, nós tínhamos um rico material digital para ser passado para o material físico novamente. Então, o meu caminho, a minha primeira ideia foi trazer toda uma iconografia referente a esse mundo digital, a tudo que as pessoas estavam vivendo intensamente, as lives, então, ícones que remetessem a esse ambiente. O botão do play, o botão do mute, o botão do volume, o botão das configurações, o chat. Eu procurei trazer todo esse universo visual para o impresso. Então, a primeira busca foi uma pesquisa intensa nesses ícones já existentes, referentes ao mundo digital. A partir daí, entender, porque, como a Ana disse, foi difícil chegar nessa solução editorial, e para mim também, eu não conseguia, num primeiro momento, enxergar visualmente como eu ia traduzir isso. Quer dizer, os ícones me ajudariam a fazer a ponte, né, do universo digital para o impresso, mas ainda assim eu tinha muitos elementos, ou seja, eram falas de diversas pessoas, de lives diferentes, de temas diferentes. Além disso, material riquíssimo, a Ana e toda a equipe de vocês foram sugerindo
gráficos, infográficos, tabelas que complementavam esse diálogo que ocorreu entre as falas. Tínhamos também remissões bibliográficas. Nós queríamos todos que fosse um livro muito dinâmico, assim como é a vida digital. Quer dizer, você, quando está na internet, não é linear o teu trajeto. Você está lendo um texto, de repente aparece um pop-up, você tem mais um link para ver um vídeo ou para ver uma bibliografia. Então, não queríamos fazer um livro que, por exemplo, tivesse aquela bibliografia tradicional no final do livro. A gente queria que isso acontecesse concomitantemente às falas. Então, a forma que eu encontrei para traduzir essa diversidade de ações, inclusive, foi ter uma mancha no livro muito flexível, onde eu pudesse contrapor nas páginas falas, gráficos, referências bibliográficas em diversas configurações. E nós temos páginas que só têm falas, páginas que têm falas e gráficos, páginas com falas e remissões. Então, foi riquíssimo pela estrutura editorial que a Ana definiu. Aí eu defini cores vibrantes. A gente queria que também tivesse essa vivacidade que tem na internet, então procurei cores com uma vibração intensa. Jamais eu conseguiria reproduzir a vibração da tela, mas a ideia foi ter cores vivas que nos lembrassem do ambiente digital. Sempre a ideia foi trazer esse universo que vocês conseguiram com as lives para o impresso. Acho que vocês foram bem-sucedidas. Hoje, como eu disse há pouco, né, o livro já está circulando e está sendo muito bem acolhido, né? Eu já recebi comentários exatamente sobre esses aspectos gráficos, né? Então, é muito feliz para a gente. Eu queria pedir a você, Ana, você fez um comentário que me tocou muito, né? Que você encontrou aí uma força de uma educação transformadora, né? E eu fico feliz porque eu acho que era isso que a gente queria. O Miguel sempre foi o homem, não apenas que desejava, mas que fazia isso quando dirigiu o Singularidade, quando foi autor da Moderna, e conosco na Fundação Santiliana. Então, queria, para encerrar esse momento, que aspecto você destacaria ao longo desse teu trabalho editorial de montar esses diálogos? Eu tive a impressão, André, ao editar os depoimentos, porque esse assunto apareceu em várias falas, que onde houve envolvimento das escolas e dos estudantes durante a pandemia com as necessidades reais das comunidades onde elas estavam inseridas, houve muitos ganhos na educação que se deseja para todas as meninas e todos os meninos do Brasil. De que os projetos construídos pelos professores com base nos princípios da educação integral permitiram que os jovens aplicassem seus conhecimentos na solução de problemas muito práticos e muito urgentes que apareceram na pandemia e de imediato, né? Eu me comovi especialmente com o relato justamente da Lília, de uma menina, ela mencionava uma menina que usou seus créditos de celular para ajudar uma senhora a se cadastrar para receber o auxílio do governo. Então, os jovens que já são letrados digitalmente, ajudando as suas famílias, os seus conhecidos, as pessoas da comunidade. E como disse a Lília na ocasião, me parece que isso é que é a educação de verdade, né? Então, essa foi a coisa que mais me chamou a atenção a editar os depoimentos. Que bom, hoje Lília vai estar conosco e vamos conversar com ela. E, Paula, assim, nesse trabalho incrível que vocês fizeram, o que você destacaria, quer dizer, para um leitor nosso, o que você sugere que ele observe no livro e desfrute desse livro tão rico? Eu acho que, como eu disse, a pesquisa de ícones foi muito interessante trazer. Então, eu fiz uma pesquisa de muitos ícones que pudessem remeter a esse universo digital. E eu gostaria que o leitor observasse nas aberturas dos capítulos, por exemplo, a ligação que tem de sentido entre o ícone e o tema do capítulo. Porque os ícones não foram utilizados aleatoriamente, eles foram utilizados intencionalmente em cada momento. Então, um exemplo são nas referências das lives, na listagem enorme que vocês têm ao final do livro, o ícone que acompanha esse momento é um ícone de bateria sendo recarregada, quer dizer, ganhe forças para enfrentar todo esse material que está aqui. Então, os ícones, eles têm intenção, eles não são aleatórios, eles não são gratuitos.
Bom, eu queria agradecer muito a vocês. Não sei se a metáfora é justa, mas é um filho que vai para a rua, né? Quer dizer, agora ele vai ter uma vida própria, né? Então, eu espero que essa vida própria dele nos ajude a ter mais confiança no país que precisamos transformar. E agradeço imensamente o brilho e a forma que vocês deram a esse material, que era rico, mas era bruto, né? E sem a mão de vocês, ele não chegaria onde vai chegar. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou convidar agora duas autoras, né? Que, na verdade, são 4 autoras que estão aqui conosco, porque Ana e Paula construíram esse livro, né? Então, eu queria convidar agora a Lília Mello, que é uma professora de Belém do Pará. Lília, bem-vinda. Obrigado por seu aceite nossa conversa de hoje. E convidar também a Elvira Souza Lima, que está em Portugal e teve uma participação muito rica no nosso livro. Então, eu montei aqui um diálogo com vocês, mas vocês fiquem bem à vontade que 2 professoras como vocês passe livre para qualquer tema, né? Eu começo com a Elvira. Elvira, assim, eu fiquei muito tocado porque aquela live que fizemos com você e Ivaldo, ela colocou em cena um elemento que a educação raramente dá o peso que ele tem, que é o corpo humano. Né? A educação não é uma coisa mental apenas, ele é um corpo humano. Né? A pandemia provocou inúmeras perdas, né? Perdas curriculares, tivemos uma situação gravíssima de um governo que, de modo errático, enfrentou a pandemia. Chegamos a 650 mil mortos ou mais, estamos passando disso. Né? Houve uma CPI para investigar motivações e responsabilidades que, infelizmente, até hoje não sabemos que desdobramentos ela terá, mas continuamos confiando que a Justiça levará a cabo as investigações, porque há denúncias graves de corrupção e coisas piores ainda, de descaso com a vida humana. Mas, no nosso universo da educação, um dos desafios muito grandes foi a alfabetização. Então, como é que... E os dados que nós temos agora saindo indicam que houve grandes perdas de alfabetização. Então, Elvira, você fez uma fala muito bonita, lembrando o papel do corpo, lembrando, junto com o Ivaldo, que aprender é um fenômeno complexo, integral, não é um fenômeno meramente mental, ele tem essa riqueza. Como é que você vê hoje que a pandemia começa a arrefecer, os desafios de retomar a alfabetização e garantir esse direito às nossas crianças? Bom, a primeira coisa, assim como linguista, eu queria trazer a questão da palavra, né? Quando nós falamos em perda, isso já, né, o ato de perder já nos condiciona no cérebro uma ideia de desastre, perdemos. Eu prefiro dizer que o que aconteceu durante a pandemia, não só no Brasil, né, em outros países com várias situações políticas distintas, é que muitas aprendizagens escolares não aconteceram, não ocorreram, ou ocorreram de forma com rupturas, né, não da forma que nós estamos pensando. Mas isso não quer dizer que, né, essas crianças, esses jovens, ou esses adultos, não possam realizar essas aprendizagens escolares. Então, nós temos essa questão do que a neurociência nos ensina, né? Que é a possibilidade do ser humano aprender. E, né, isso de acordo com o período de desenvolvimento, né, de acordo com os contextos, mas a humanidade já passou por outras situações parecidas, né, e os seres humanos, nós temos uma grande capacidade de aprender. Não é? Nós temos uma grande plasticidade cerebral, nós temos aí um monte de neurônio que pode fazer suas sinapses, seus circuitos neuronais. Então, nós não temos uma perda irreparável, nós temos que entender que foram aprendizagens que não aconteceram, né? E aí nós temos essa enorme desigualdade, né? Que nós vimos no mundo todo, né? Inclusive em países economicamente desenvolvidos, como os Estados Unidos, né? Quando se tem cidades em que 40% das crianças não tiveram escolarização nenhuma, né, por falta de internet, de dinheiro para acessar a rede. Então, é uma coisa muito complexa. Mas é possível, realmente é possível, que essas aprendizagens, e aí eu estou falando das escolares, né, desse currículo, que elas aconteçam. E, para isso, nós dependemos, basicamente, da pedagogia, nós dependemos dos professores, e aí eu acho que a pandemia
ela trouxe ganhos, né? Ela trouxe ganhos. Nós não pensamos muito na escola como um local de cultura, como um local social, né? Como um lugar de encontro de gerações. Eu acho que eu acompanhei cidades no interior do Brasil, periferia de São Paulo, né? Como também nos Estados Unidos, aqui na Europa, o que nós vimos foi um movimento de criação pedagógica, que ainda nós não temos condição de avaliar isso, está muito em cima. Nós estamos agora retornando para o ensino presencial, e tem muito estudo para ser feito aí, né? E é um estudo que eu acho que tem que se encaixar nessa possibilidade. O ser humano tem uma grande possibilidade de aprender, né? E agora nós temos que equacionar isso junto com a pedagogia, né? Eu acho que... E lembrando sempre que nós temos um cérebro social, né? Nós somos biologicamente sociais, nós aprendemos com o outro, nós somos aparelhados para aprender com o outro, né? E que, como eu sempre gosto de enfatizar, não é só um cérebro que está pairando lá que aprende, não é o corpo todo que aprende, e é esse corpo que informa o próprio cérebro, né? Não vem só de fora, vem do próprio corpo. Então, é um momento novo, até para nós pensarmos a pedagogia de uma maneira mais séria, que nós não fazemos no Brasil, mas fazemos em outros países, né? Entender a pedagogia como a ciência dessa possibilidade da construção do ser humano após uma situação de exceção, uma situação difícil, como foi a pandemia. Nós, por enquanto, ainda não temos ideia dos ganhos pedagógicos, né, que aconteceram nos vários lugares do planeta, né? Então... eu lembro, Elvira, um comentário seu que me tocou muito, e eu reproduzi em várias lives das quais eu participei, uma entrevista que você concedeu que te perguntava o que a neurociências traz para a pedagogia. E você responde, em primeiro lugar, vamos dizer o que a pedagogia leva para a neurociências, porque essa é uma ciência mais antiga e a neurociência está vindo confirmar pressupostos e diretrizes que a pedagogia... Você vai ver hoje neurocientistas na alfabetização, por exemplo, aconselhar, né, que os professores façam coisas que a minha mãe foi alfabetizadora, que se formou na Caetano de Campos na década de 40, 30, sei lá, do século passado, já fazia, né? Então, nós temos que ter essa dimensão, né, são 5.000 anos de alfabetização, para a leitura, pelo menos, né? Nós temos menos conhecimento sobre a escrita, mas é um momento que nós precisamos, historicamente, também olhar para essa evolução, né, da espécie, porque as crianças foram ensinadas depois das guerras, durante as guerras. Infelizmente, nós temos todos esses, né, esses eventos, e a pandemia, ela trouxe um problema que foi bastante grande, que foi o isolamento social. Nós somos seres sociais. Entramos em isolamento social, esse sim tem uma consequência muito grande que nós estamos vendo agora, certo? Agora, mas também nós temos o lado positivo de pessoas, né, principalmente no interior do Brasil, de professores que, sabe, até sacolinha, levando para a casa do aluno, quer dizer, tentando, de toda maneira, fazer com que essa ação educativa não se interrompesse totalmente, né? E o Brasil foi muito criativo nisso, nós não damos valor muito para isso, mas o Brasil foi muito criativo nessa abordagem de vamos lá, vamos tentar tudo para manter a educação caminhando. Então, nós temos aqui uma professora que eu acho que traz uma experiência muito forte de algumas dimensões, né? Quer dizer, da dimensão social do ser humano e da sua inteligência, de educar na tragédia, né? Porque a Lilian, a professora da escola do bairro Terra Firme, em Belém, do Pará, narra em sua história que ela foi muito tocada por uma chacina que ela assistiu lá no bairro em que ela vive e trabalha, inclusive ex-alunos delas foram assassinados. Portanto, isso que eu ouvi a fala de educar na tragédia não é uma experiência inédita, infelizmente, para muitas das nossas professoras e professores. Então, Lília, eu queria primeiro te agradecer muito a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho, que a gente acompanha de longe, e perguntar como está hoje, né? Quem lê e conhece o trabalho que você realiza ficou muito tocado e traz muito desses argumentos que a Elvira também trouxe, né? O modo como seus estudantes se engajaram na questão do cinema, como assistindo
determinado filme, A Pantera Negra, eles se reconheceram como também motivos de autoestima positiva, de orgulho, os estudantes negros que viviam em condições adversas na periferia, o modo como as famílias passaram a reconhecer seu trabalho, porque é um trabalho que vai além dessa dimensão estritamente curricular ou estritamente de aprendizagens bancárias, como dizia o Paulo Freire. Você envolveu o corpo desses jovens, eles passaram a produzir. Então, é entusiasmante acompanhar o seu trabalho. Como é que você, atravessando a pandemia, como é que você enxerga hoje o cotidiano da sua escola e da sua região? Então, André, eu gostaria, primeiramente, de agradecer ao convite e dizer que é uma honra muito grande para mim estar construindo todo esse trabalho desde 2020 para cá, e ao lado de profissionais e professoras tão inspiradoras como a professora Elvira, e, enfim, agradecer a toda a equipe, né, e tá muito lindo mesmo esse trabalho, e assim como a Ana e a Paula se emocionaram, é muito emocionante. E a Escola Brigadeiro Fontinelli, ela continua bastante viva no sentido de receber a intervenção desses alunos. E aí eu vou já te dar um exemplo numa questão arquitetônica, por exemplo, que o muro da Escola Brigadeiro Fontinelli foi durante esse período grafitado, junto com os integrantes do projeto, mais os grafiteiros da comunidade, e virou um painel que hoje é capa de Facebook, é perfil de Instagram, já serviu até de palco para um desfile de moda, com aquele muro grafitado no fundo. Porém, agora em 2022, nós percebemos que houve aposta de um outro plano político-pedagógico para a Escola Brigadeiro Fontinelli, em que vai apostar num modelo militar. Então, o projeto que nós estamos ainda trabalhando, porque nós não estamos... Ele nasce na Escola Brigadeiro Fontinelli, mas ele vai para o bairro da Terra Firme e depois para outros bairros e outras regiões periféricas, e a gente fez uma rede incrível, não somente na região metropolitana de Belém, no estado do Pará, mas em outros estados, mas ele não se tornou um projeto piloto da Escola Brigadeiro Fontinelli. Em 2022, o que vai ser implementado é um projeto com um modelo militar. Mas, assim, nós estamos tendo ainda uma relação de produção com os alunos integrantes do projeto muito grande dentro da própria comunidade. E essas produções, elas estão se conectando com outros alunos de outras escolas, e isso é interessantíssimo, isso é muito bacana. E aí, eu sou muito solidária à fala da Ana, inicialmente, quando ela fala que é para além do currículo, mas é falar também dos saberes, de outros saberes, né, principalmente dentro de uma região amazônica, dentro desse contexto do norte do Brasil, nós estamos falando de saberes ancestrais, afro-indígena, ribeirinha. Então, esses saberes, eles realmente têm sido transformadores dentro dos seus territórios enquanto uma identidade sociopolítica, econômica, mas também dentro dessa rede que se constrói a partir da atuação desse projeto. Então, a gente está a todo vapor, continuamos nossas ações, e a educação é exatamente essa questão que vai para além da estrutura física da escola, né? Então, assim, a gente continua fazendo educação com parceria com os educadores, com as militâncias dos bairros, das regiões, e por aí assim, vai continuar. Parabéns pela persistência, porque, de fato, precisamos dessas redes, né? Elvira, eu vou pegar um tema que ela levantou, que é essa transformação que a pandemia impôs, e você falava, inclusive está no nosso livro, de um currículo emergencial, né? A necessidade de um currículo emergencial que seja capaz de utilizar áreas de atividade do conhecimento humano, pensando no sistema emocional, expressivo, para humanizar a educação. Então, eu vou te trazer essa questão. Nós avançamos na compreensão da humanização da educação na pandemia? Será que nós aprendemos alguma coisa sobre isso? Bom, eu acho que a Lília já acabou de dar o exemplo de um movimento de humanização, né? Eu acho assim, importante o fato de que, primeiro, fizeram um mural que vira da comunidade, né? Porque é uma obra de arte colocada onde a arte deve estar, no lugar público, né? Então, e veja que, embora a escola vá passar, né, por essa questão aí, que
historicamente acontece, já extrapolou os muros da própria escola. Né? Você criou um movimento que é um movimento de humanização. Né? Então, então, nós podemos dizer que a pandemia, muita gente se aproveitou desse momento de pandemia para criar esse elo social, né? de extrapolar, né? a sua própria comunidade. Eu acho que isso aconteceu bastante. Por outro lado, nós também temos, né, uma preocupação com o retorno, muito com os conhecimentos formais, né? E deixamos de lado esse ser. Nós somos seres de emoção, nós somos seres principalmente de emoção. Nós temos uma emoção que, biologicamente, né, faz parte dos processos de atenção que nós temos, faz parte da memória. A memória é modulada pela emoção, e nós tivemos um período, né, realmente de muita turbulência emocional. Então, continuamos tendo ainda a turbulência emocional muito grande. E aí você tem, assim, certos momentos, né, em determinadas escolas, determinadas regiões, esse conflito entre, não, tem que aprender, tem que alfabetizar, tem que ver a matemática, tem que ver isso. Quanta gente que entrou em contato comigo falou, nós vamos voltar, vamos fazer uma avaliação diagnóstica. Eu falei, gente, que diagnóstico você vai fazer depois de ficar um ano sem a escola? Né? Quer dizer, nós temos que entender, né, essa coisa global que é o ser humano que aprende, né, e que não vai aprender se não houver, por exemplo, uma parte do tempo dedicada aos sistemas expressivos. Né? Nós temos sistemas expressivos, não é à toa na espécie, elas têm como base a emoção. Os sistemas expressivos, exatamente o que eles usaram ali, né? Quer dizer, você usa o cinema, você usa a pintura, você usa a música, o desenho, a dança, né? Para poder fazer essa colocação, quer dizer, as ações humanas que têm como matéria bruta a emoção. E quando você tem a matéria bruta como emoção, como a Adriana colocou, né? ela vai para o mundo, ela vai para fora. Né? Então, nós temos... e também, André, um pouco recente tudo isso para nós dizermos o quanto que avançou, né, em termos de humanização. Mas nós temos coisas muito concretas. Aqui na Europa, por exemplo, que voltou antes do Brasil, né, de mudanças de currículo, né, de inserir filosofia, de trazer o drama, o teatro como parte agora. Nós temos muita coisa pipocando nos vários países, eu digo do mundo ocidental, que eu tenho mais acesso, a gente não sabe o que acontece muito lá no Oriente, né? Mas nós temos, assim, uma preocupação que vem surgindo exatamente pela maneira como essas crianças, esses jovens e esses professores estão voltando para a escola. Porque lá no currículo emergencial eu falava, gente, não pode descuidar do professor. Nós não podemos ficar falando só de criança, de jovem, de aluno, porque o professor também está passando essa situação, né? E a expectativa da sociedade em relação ao professor foi enorme e continua sendo enorme. Então, quando nós pensamos nesse processo de humanização, eu imagino que ele tenha que começar na formação continuada dos professores, na oferta de possibilidades, né, de vivências que realmente se centrem nos sistemas expressivos, na emoção, para que esses professores tenham a condição de ampliar a experiência humana desses alunos, né, que vêm com ruptura, sem dúvida nenhuma. Né? Nós temos que entender isso. O desenvolvimento continuou, né, mas várias coisas não foram oferecidas para formar memória nessas crianças, nesses jovens. Imagina as crianças de educação infantil, então. Né? Então, eu acho que nós temos ganhos aí, né? E temos que estar muito atento a isso. O conhecimento escolar, formal, ele depende, né, de nós termos um equilíbrio nesse organismo que nós somos, né? Senão a aprendizagem não acontece, né? Não se formam memórias, então não adianta mais belo plano de aula se não houver a consideração que você tem que ter um sujeito, não é isso? Que está trazendo uma carga de experiências emocionais muito fortes, não é isso, Télio? Aí sim, perdas de familiares, perdas, enfim.
perda de emprego, de renda, né? Emprego de pessoas, né? Não, e também foi muito bom você tocar isso, porque eu acho que o reconhecimento dessas questões emocionais é fundamental para você conseguir lidar com elas, né? Mesmo nós, classe média, com segurança, num espaço de segurança, com salários mantidos pelos empregos, etc., passamos pelos problemas emocionais, sofremos isolamento. Eu queria trazer para a Lília essa questão. Você falava muito, Lília, da sua preocupação que o isolamento social potencializava ainda mais as mazelas da desigualdade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, você falava desse trabalho da escola, né, com seus estudantes, com seus familiares. Em que medida você acha que a escola conseguiu, nesse diálogo com a sua comunidade, enfrentar ou minimizar um pouco essas mazelas que são tão graves e dolorosas na sociedade brasileira? Então, é justamente quando a gente tem esse reconhecimento que não é só a cabeça, é o corpo e que nós somos social e que nós precisamos trabalhar de fato com as questões reais e que quando os projetos eles são desenvolvidos a partir dessa representatividade do segmento, do que seja a comunidade escolar, aí a gente vai percebendo de fato essas demandas. Então, eu posso te citar algumas que eu acredito que foram determinantes para novos rumos no que diz respeito à compreensão mesmo do que, de qual papel uma escola pública situada num território periférico precisa exercer. Então, nós fizemos, primeiramente, atender a necessidade básica, que era a questão da fome, porque quando a gente tem predominantemente responsáveis desses alunos ocupando o comércio como o emprego, né, o mercado de trabalho é o comércio, e quando o comércio fecha e tem que garantir o isolamento social, a primeira coisa que aparece é a fome, eu preciso comer. Então, nós fizemos campanha de arrecadação de alimento, de material de limpeza, construímos cestas básicas, construímos kits de material de higiene e fomos para a rua entregar isso. E, concomitantemente a isso também, nós produzimos conteúdos que orientava o combate à Covid-19 dentro de uma linguagem que era uma linguagem real, para atender as questões as questões de saúde, mas que tivesse atrelado a essa realidade. Então, eles fizeram vários conteúdos de pequenos vídeos que circularam em grupos de WhatsApp, que circularam nas redes sociais, e que lançaram uma hashtag chamada Não Te Faz de Lesa. Essa hashtag, ela foi muito bem divulgada, porque é impressionante como comunicava muito rapidamente com essa necessidade, né? Então, assim, não se falava em álcool em gel, se falava no balde de água que eu precisava deixar cheio na frente de casa, caso faltasse água na minha torneira, que eu fosse no cano, que nunca falta ali no canal próximo de casa. Então, assim, comunicava muito rapidamente. Além disso, e muito bem lembrado pela Ana, na verdade, nós criamos um circuito de atendimento dessas senhoras, dessas pessoas que não tinham uma familiarização com a linguagem dessas novas tecnologias para poder garantir o cadastramento da renda emergencial. Confeccionamos máscaras, essas máscaras foram entregues em lugares públicos, em feiras livres, fizemos esse sistema rotativo de orientação, né, e uma coisa que eu achei muito impressionante é que nós conseguimos construir uma galeria de arte ao céu aberto, trazendo a narrativa de pessoas que eram muito importantes para a comunidade e que de repente perdemos, ou pessoas que estavam passando por situações muito complicadas de depressão. Então, os meninos do arte visual, eles grafitavam essas pessoas, e os outros jovens iam lá fazer homenagem com poesia, com dança. Nós fazíamos, na verdade, um sarau na frente do muro grafitado, e aí acabou que se construiu um itinerário, né, de um turismo de base comunitária, que construiu uma galeria. Hoje a gente tem um mapa desses grafites, dessas intervenções, que foram uma das pessoas homenageadas, inclusive, foi o Padre Bruno, que é uma das pessoas que contribuiu com a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, e que é uma grande referência para nós, enquanto juventude da periferia, enquanto uma juventude que produz, entendeu? Então, assim, essas intervenções, essas construções, elas vieram para dizer que a vida
ela é muito mais importante do que o conteúdo. O conteúdo programático, o currículo, ele é importante dentro da escola, mas num contexto de pandemia, a gente precisa compreender que a vida vem antes. Até porque, se a gente perde, o conteúdo se perde também, não é verdade? E é isso. Muito bom, muito bom. E é legal a gente, né, ouvir que como emerge desse compromisso educador a transformação do contexto em que a gente está, né? Essa educação que transborda da escola, né? E eu sinto que há uma certa obsessão num conteúdo que parece que ignora que a vida está mudando com uma velocidade muito grande e um pouco ameaçadora. Aí eu vou perguntar para Elvira, você trabalhou com municípios ao longo desse tempo da pandemia. Você sentiu um trabalho de formação de professores atento a essas dimensões mais da complexidade humana, emocional, também como é que eu vou colocar essa questão? Olhar para a pandemia não como uma fatalidade, mas como resultado de um determinado processo socioeconômico e político mundial. A pandemia surge a partir de determinadas relações com a natureza e ela se alastra a partir daí. Nessa formação de professores, você sente que há essa dimensão que transcende imediatamente a aprendizagem das técnicas pedagógicas por uma visão integradora da realidade que nós estamos atravessando? Olha, eu acho que nós não tivemos, que eu saiba, né, não tivemos uma política pública disso. A preocupação com o conhecimento formal sempre muito grande, né? E também muito assim o fato de um pouco, não digo ignorar, mas não levar em consideração que o professor é um ser humano, né, que está passando por essa situação, como todo mundo está passando. Né? Então, mas nós tivemos assim muitas iniciativas a partir de municípios que eu conheço. Isso não tenho nenhuma pesquisa em relação a isso, né? Mas nós temos escolas, né, onde diretoras se preocuparam com isso, né? Então houve assim um movimento, né? Eu estou na periferia de São Paulo, por exemplo, que é muito parecido com o que a vida está colocando, né? Nesse momento, o que é a vida, a fome que surgiu, né? E enfim, a sobrevivência, né? E vamos falar de isolamento social, quando você vive nas condições que você vive na periferia, né? Então, uma coisa que a pandemia trouxe muito é essa diversidade enorme, essa desigualdade enorme, que não é só do Brasil, né? Então, você pega um país economicamente desenvolvido nos Estados Unidos, eu morei lá muitos anos, vários anos, e acompanho e vejo como é que foi assim um descalabro assim, de a gente ver situações nos Estados Unidos que você jamais imaginaria. E lá também nós vimos assim experiências, iniciativas pontuais de modificar essa formação do professor, ou trazer essa dimensão humana do professor como ser humano, né, que também precisa desse respaldo e desse apoio. Né? Aí vem a importância disso desse processo todo que a Lídia colocou, não é? Essa coisa de formar uma rede de sustentação que está na cultura, né? E está na comunidade, certo? E que, na hora que nós voltarmos e que tivermos a possibilidade, e nós temos essa possibilidade, vamos tratar dos conteúdos escolares, dos currículos, etc. Então, eu acho que, por exemplo, no Brasil, né, há uma falta muito grande de valorização da profissão do professor. Então, isso refletiu na pandemia, não é isso? E refletiu também nas escolas particulares que eu estou, né, que eu tenho contato, etc. Né, essa desconsideração pelo professor que acontece no Brasil, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, né, e que não acontece em outros países, por exemplo, isso ficou muito claro. Né, e muito claro também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um problema de falta de professor, de uma quantidade de aposentadorias enorme, pessoas que abandonam a profissão por falta de suporte num país economicamente desenvolvido. Né? Então, eu acho que essa lição nós temos que aprender. E aí a neurociência ajuda, porque o professor é a memória dele, é o cérebro dele que forma os outros. Se ele não estiver ali bem, se ele não estiver
né, essa possibilidade de expressão, de suporte, de conhecimento sobre essas questões humanas, não vai poder formar a juventude e a nossa infância, né? Então, eu acho que esse é um caminho, é um trabalho que nós temos pela frente, né? Não sei se a Lídia concorda com ela. Concorda com um trabalho pela frente, de entender o que é o professor socialmente, qual que é a função cultural que o professor tem dentro de uma civilização. Nós não temos isso no Brasil ainda, André, muito pouco. Não, foi bom você tocar nesse ponto, porque quando eu conheci a Lília, o trabalho dela, um dos comentários que ela havia feito era isso. Quando ela começou a trabalhar com essa visão alargada da tarefa do professor, ela comentou que no início as famílias reagiam porque achavam que não era o conteúdo que a escola deveria dar. Mas quando começaram a ver seus filhos engajados e comprometidos e querendo ir para a escola, foi mudando aos poucos a opinião que os familiares tinham da escola e do papel dos professores. Então, Lília, eu queria te trazer essa pergunta que o Viro levantou para nós. Eu observei, mas, enfim, posso estar enganado, que não houve propriamente uma valorização da profissão do professor, mas das pessoas, professores e professoras, né? Não sei se essa distinção cabe, né? Assim, as pessoas são maravilhosas, mas a profissão não recebeu ainda. Como é que você vê essa valorização de professores e professoras nesse período e agora que estamos saindo um pouco da gravidade maior da pandemia? Então, eu acho muito pertinente quando a professora Elvira, ela lembra que o professor, que a professora é um ser humano. Porque quando a gente está nesse contexto da pandemia e que, de repente, a gente muda de uma situação real para uma situação virtual, o que a gente percebeu nesse sentido do lado dos professores é uma cobrança intensa de mudança de linguagem, sem tempo, pelo menos, de compreender como é que se lidar com os equipamentos para garantir que esse conteúdo seja veiculado. O que o professor tinha que fazer de uma hora para outra era gerar conteúdo, gravar aulas e se comunicar por plataformas, utilizar essas plataformas sem nunca antes ter tido, até hoje, a gente confunde o botãozinho. Quando a gente já clica no bate-papo, de repente a gente clica no xizinho, a gente já está fora da conversa. Então, assim, isso é muito importante considerar, porque de repente se teve uma cobrança tão grande que o professor ele não tinha e não tem mais hora para trabalhar, porque uma dúvida ela precisa ser tirada 1h da manhã, 2h da manhã, na hora do almoço. Eu cansei de presenciar colegas de trabalho, e até mesmo eu ter que, com uma mão, tá mexendo uma panela e com a outra segurando o celular, para poder cumprir com uma agenda que não houve respeito nenhum no que diz respeito a nos considerar seres humanos. Porque, para além de toda essa exigência que se tem para dominar esses equipamentos tecnológicos, para garantir conteúdos que possam ser veiculados em plataformas virtuais, ainda tem todo esse trauma e todo esse sentimento de perda que nós passamos também. Nossas famílias adoeceram, nossos filhos adoeceram, nós adoecemos, e nós não tínhamos o direito. E uma outra coisa que é interessante é que quando essas atividades elas chegaram nas casas e os pais e as mães tiveram que administrar, lembrou-se de que o professor ele é importante nesse contexto, porque quem é que consegue cumprir essa função de professor, de educador? Ninguém. Nós somos formados para isso. Nós estamos, inclusive, agora debatendo, porque esse é do nosso interesse. Um sujeito da educação, ele está constantemente construindo, se informando, formando e se educando e aprendendo para poder exercer melhor essa função. Então, que seja dado o que é de nosso mérito, no caso, né? Nosso reconhecimento. Agora, a valorização, com certeza, não. E é uma coisa muito volátil, assim, uma hora se coloca o professor como, poxa, só o professor pode fazer, e na outra hora diz assim, isso daí qualquer um pode fazer, sabe? Então a gente, e aí a gente precisa ter esse cuidado, porque eu defendo muito a educação como o principal instrumento de transformação de uma sociedade.
E os professores, as professoras, os educadores, os sujeitos da educação, eles são peça principal dentro dessa engrenagem, dentro dessa estrutura toda. Precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, precisa ser compreendido o contexto em que ele está, porque como ele é um sujeito, como ele é um indivíduo, como ele é um ser humano, ele tem suas especificidades também de contexto de lidar com tudo isso. Tomara que nos escutem, tomara que nos escutem. Eu vou convidar aqui a Dani para trazer uma questão que a gente está chegando ao fim, mas eu não queria perder a oportunidade de ouvi-la. Olá, Dani, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Oi, eu queria primeiro agradecer, né, a presença de vocês por terem aceitado esse convite, como o André já falou. Ele é muito especial, né? Eu sou nova aqui no time, mas eu já embarquei na emoção, né, de tudo isso, de estar vivenciando esse projeto que é tão lindo, né, e surgiu num momento desafiador para o mundo, né? Então, obrigada a vocês, obrigada também a todo mundo que está acompanhando a gente. Lembro que já no site da Fundação, a gente já está com o link para download. Então, vai lá, galera, já baixa o seu livro, acompanha. E também tem outros conteúdos, né, outras obras riquíssimas para vocês acompanharem, enfim. Gente, acho que eu entrei mesmo na emoção. Gostei muito, né? Estou adorando tudo isso, esse diálogo que eu estou... A cada dia, eu acho que eu diria que cada live é uma nova lição, né? São pessoas com tantos conteúdos. O André, principalmente, que eu não sabia que eu podia aprender tanto a cada dia mais. Então, obrigada para todos vocês. E agora a pergunta, né? Porque eu sou uma pessoa que falo demais também. Bom, na avaliação de vocês, eu queria saber quais são as lições mais importantes que a pandemia está nos ensinando. E só antes de vocês responderem, eu queria dizer que a Bia, que fez parte desse projeto lá em 2020, está aqui acompanhando a gente, tá? Demais. É isso, gente. Obrigado, Dani. Então, Imagina, Elvira, você há pouco havia comentado que é difícil ainda fazer uma avaliação, enfim, mas como uma boa cientista, você já está antenada no que está rodando. Você falou há pouco também de ganhos. Como é que você avalia, então, para a educação esse momento? Quer dizer, nós vamos voltar para as caixinhas todas e seguir como se o mundo não tivesse mudado? Historicamente, não dá para fazer, né, André? Memórias foram constituídas, experiências, como a gente sabe, o cérebro que nós temos, né, o corpo que nós temos, as marcas estão nas nossas pessoas. Mas aí, ligando com o que a Lília falou, né, um grande ganho da pandemia, eu falava isso lá no início, e coloquei isso naqueles textos que eu soltei na internet, o primeiro grande ganho foi assim, todo mundo descobriu a importância do professor. Isso em toda a sociedade. De repente, sabe, não dá para mandar o pai e a mãe fazer em casa, quer dizer, o professor, isso é um grande ganho, está tudo quanto é lado, né? Mesmo em países em que o professor é super valorizado, como Finlândia, etc. Então, o professor, né, do ponto de vista antropológico, sociológico, ele é um eixo fundamental de formação da civilização humana, né, e de uma civilização ética, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro momento da pandemia. O segundo foi a importância da escola, porque, sabe, todo mundo sentindo saudade da escola, os adolescentes, todo mundo que criticava, assim, saudade da escola, né? Não só uma coisa funcional que vai pegar as crianças, não, a escola, né, é um centro de cultura, é um centro de formação humana em que se insere a transmissão dos conhecimentos formais, mas não é só isso, né? Então, dentro desses conhecimentos formais, o que nós temos? Nós temos as artes, né? Então, e a importância das artes como parte de sobrevivência humana, né? Então, assim, nós sobrevivemos do isolamento social, aqui na Europa, por exemplo, porque nos primeiros meses nós cantamos, a gente cantava nas janelas, cantava todo mundo junto, não é isso? Incrível, quanta presença de música brasileira, né? E música erudita, não interessava, o negócio era cantar, porque a música tem essa possibilidade do contágio emocional, da ligação empática com o outro, né? Então, eu acho que isso nós vamos ter que trabalhar mais mesmo, que assim, sobrevivemos isso tudo, aliás, porque as artes, né, elas são o que mais complexo nós conseguimos
produzir. Por isso, né, e essa arte, que na pandemia se mostrou a necessidade da arte coletiva, esse mural que se faz junto, o canto coral, o jogral, a orquestra, a banda, não é isso? A leitura de poesia, a dramatização, quer dizer, nesse momento que nós passamos, né, a trazer a possibilidade do engajamento social, mesmo que ele não envolva o engajamento físico imediato, porque você não precisa ter um tato, né, para ter esse engajamento social da arte. Então, isso eu acho que é uma grande consequência para os próximos anos. Nós refletimos sobre como que é central nós entendemos na escola como também um lugar de radiação, de realização de todas as formas artísticas, né, inclusive cinema, fotografia, enfim, né, tudo que nós temos nessa evolução. E tem uma outra ruptura, André, que eu queria trazer agora, que onde está pegando forte a questão das consequências né, da pandemia, é a saúde e a saúde mental. Né? Então, nós temos aí, né, um fato já bastante forte, né, da presença de distúrbios mentais, de problemas de saúde mental, que estão acontecendo em vários tipos de sociedade, várias classes sociais, que realmente uma das razões, o medo, né? Nós vivemos no medo, e o medo é uma emoção que tem uma função na espécie, né? De preservar a espécie, mas o medo é péssimo para aprender, né? Ele polariza outras coisas. E tem essa questão da não realização daquilo que é fundamental na espécie humana, né? Que é a prática da empatia, né? E a possibilidade de se ligar com o outro. Então, essas consequências, né, estão chamando a atenção no mundo todo agora, em crianças pequenas, em jovens e também nos professores. Né? Então, é um fator que nós temos que entender que nós precisamos criar contextos em que, pensando agora do ponto de vista da ciência do cérebro, contextos em que químicas positivas sejam liberadas no nosso cérebro. A gente possa, né, criar situações que atinjam a área de recompensa do cérebro, que te façam sentir bem. E essas são aquelas em que eu comunico com o outro, que eu convivo, que eu conjugo com o outro. Né? Então, eu gostaria de salientar a importância no trabalho, né, da Lira e o pessoal todo lá, da comunidade que ela está, dessa preocupação de fazer a arte coletiva e tirar é o momento que a arte tem que ir para a rua, né? Nós temos todo esse movimento nos últimos séculos da arte para o museu, da arte para a sala de concerto, não é isso, gente? Da arte ser privilégio, né? Enquanto nós temos no Brasil, não é isso? Uma arte, como você está falando desse evento ontem, nós temos uma arte muito viva, muito participativa. E hoje, nas periferias, não sei o que vocês acham, nas periferias, eu falo muito pela periferia de São Paulo, poetas estão lá, os músicos estão lá, quer dizer, são expressões fortíssimas dessa geração. Se nós tivermos Caetano, tivermos o Chico, etc., esse pessoal está tendo o Criolo, Emicida e Sérgio Vaz, entendeu? Daí para frente. Então, eu acho que a pandemia, até para mim, nesse momento, ela trouxe isso, né? A valorização da educação, que eu acho que é fantástico, né? Da educação enquanto nós pensamos em escola e no professor, né? E nesse professor que é um ser humano, com todas as questões que qualquer um de nós tem. E realmente, como a Andrea bem colocou, foi exigido um absurdo dos professores no início. Eu estava acompanhando a professora, então, assim, a professora estava lá no WhatsApp às 11 horas da noite. Eu falei, gente, vocês têm que... Não pode, não tem cérebro que aguente isso, certo? Então, eu acho que nossa tarefa agora é realmente trabalhar, né, pelo entendimento social, a valorização desse professor que fez das tripas coração, muitas vezes, para garantir aquilo que nós, na antropologia, com isso eu termino,
A gente, na antropologia, eu gosto bastante, nós olhamos o professor como aquela pessoa, né, da comunidade, da sociedade, que tem a tarefa de manter a continuidade da espécie. Então, a neurociência mostra isso. O ser humano pode aprender muito, mas muita coisa nós só aprendemos com um professor. E nada substitui o professor, né? Então, essa é a nossa grande lição, talvez, para os próximos, pelo menos para a próxima década, que é a década de viver, né? Não, e para nós, assim, tomara que esse encontro libere essa química positiva que a gente precisa para continuar enfrentando, porque a Elvira fez um comentário sobre o ato ocorrido ontem em Brasília, o Ato pela Terra, que protesta contra a mineração nas terras indígenas e outros pacotes de venenos que querem impor à sociedade brasileira. Então, que essa arte nos ajude a enfrentar esses momentos tão duros e que querem desmontar aquilo que nós temos como nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio material, né? Só uma ressalva, André, só para ter, desculpa, André, só uma ressalva, gente, nós temos um conhecimento das populações, né, originárias, dos indígenas, que nós precisamos aprender a olhar no Brasil, né? Quer dizer, a Europa olha para isso e nós não, né? Com a sabedoria dos povos indígenas, né? Dessa coisa, sei lá, ancestral milenar, né? de ligação com a terra, nós temos que aprender alguma coisa com eles, não é possível. Não pode mais os indígenas brasileiros serem currículo de escolas na Europa, os autores indígenas brasileiros, e não ser no Brasil. Está errado. Lília, você que vive e enfrenta isso no cotidiano como professora, o que você acha que fica para nós como uma boa mensagem de ter enfrentado esse período tão difícil, tão duro, que também não acabou, né? Ele ainda se diz que terá uma cauda longa, né? O desemprego ainda muito alto, a fome ainda presente, a violência ainda presente, violência contra as mulheres também, por conta da questão doméstica, mas também há saldos, né? A solidariedade, a Elvira destacou com muita propriedade, né? E você é um exemplo de como nas periferias se organizou um movimento comunitário, solidário de enfrentamento. O que você acha que fica para a educação, pelo menos que a gente pode enxergar nesse momento? Então, eu acredito que o grande ensinamento que a pandemia deixa é que nós estamos vivos e que a vida, ela é um milagre, e por ser um milagre, ela é a nossa grande arte. A gente precisa realmente cuidar disso. Quando a gente faz uma retrospectiva do início da pandemia para cá, foram 2 anos, e assim, ao mesmo tempo que 2 anos é pouco, 2 anos também é muito tempo de muito aprendizado. Eu lembro que no início antes da pandemia, nós falávamos muito que não tínhamos tempo para fazer as coisas que precisávamos fazer, porque estávamos ocupados com os nossos afazeres. De repente, vem uma pandemia que nos obriga a parar e ficar dentro de casa. E aí, esse tempo que a gente tem para fazer aquilo que antes não tínhamos, percebemos que não era bem o motivo para não fazermos as coisas. De repente, eu tenho tempo com meu filho, mas não consigo conversar com ele, porque eu estou dentro do mesmo espaço, e ele está com a cara enfiada no celular, e eu estou com a minha para cá. Então, assim, o que a gente descobre também é que as coisas pequenas e as coisas simples, elas são muito importantes e determinantes para que a gente compreenda que a nossa vida aqui é uma passagem e que os nossos valores estão para além dessa matéria. Então, é muito importante a gente escutar o outro e nos escutar, e a partir dessa escuta, entender, aprender que é impossível fazer tudo isso sozinho. É impossível, é ingenuidade, para não dizer burrice, alguém acreditar que pode ser feliz sozinho. E aí eu estou falando em todos os sentidos. Como é que eu posso entrar no meu condomínio fechado, levantar o vidro do meu carro blindado, passar a chave da minha casa mega estruturada, se aqui do lado eu tenho pessoas que estão morrendo de fome, se ali na frente eu tenho pessoas que não têm o mínimo, que é as 3 refeições diárias. Então, eu acredito que o que a pandemia traz é aquilo que nós já sabíamos dessa desigualdade, mas
saber que isso é um problema de todos nós e que isso precisa ser tratado nas escolas, que isso precisa ser visto nas escolas, que toda essa desigualdade ela tem uma representatividade de acordo com os sujeitos que estão ali e com os sujeitos que estão no entorno, porque esses sujeitos que estão no entorno são os responsáveis dos nossos alunos. A gente precisa compreender uma comunidade como um todo, porque a sociedade, a humanidade, o mundo, o universo, é feito desses pequenos territórios com as suas especificidades. Então, a pandemia ela vem para isso. E quando a professora fala sobre a arte e a importância de se utilizar e de se perceber a arte dentro da escola, é porque realmente é um dos grandes instrumentos para traduzir a alma. E quem é que faz a arte? E quem é que tem o domínio desse dom artístico? São nossas crianças, são nossos jovens, é o nosso público da escola. E aí a gente precisa dar para eles, entregar na mão deles aquilo que é deles. São eles que têm que dizer como é que é a parede da escola. São eles que têm que trazer esses conteúdos programáticos. Nós temos que tornar uma linguagem didática para uma produção que eles já têm. Nós precisamos falar um pouco de teoria acerca de um fenômeno que eles produzem. Então, eles sabem de tudo. Eles fazem absolutamente tudo. O que nós precisamos é simplesmente conduzir caminhos e mostrar: olha a potência que tu tens, olha o que tu compreendeste o que tu acabaste de fazer. Eu estou num contexto de escola pública, num público que predominantemente é preto, periférico, e que é, digamos, alvo dessas mazelas e desse grande projeto de morte que se tem. Então eu não posso simplesmente chegar e dizer, eu vou aplicar uma metodologia para apresentar um desafio, para gerar, para fomentar soluções práticas. Os desafios eles já têm, e eles também já enfrentam, e eles também propõem soluções. Então eu, enquanto educador e educadora, preciso trabalhar dialogicamente com tudo isso. Eu aprendo, eu ensino, e a gente constrói junto. Então, eu tenho 2 palavras para resumir isso: é escuta e fazer coletivo. Lília, muito obrigado. Nós estamos chegando ao fim e esticamos um pouquinho para ouvi-los e foi muito bom. Eu queria convidar agora a Ana, a X e a Paula, se não estiverem conosco, convidar também a Karine, convidar a Dani, porque nós vamos encerrar esse nosso encontro desejando que o nosso livro das lives, que vocês construíram com tanta beleza, com tanto vigor, ele tem uma vida longa, percorra muitos caminhos e inspire outras pessoas a esse mesmo compromisso. E esse encontro também termina com homenagem ao Miguel Thompson, nosso querido amigo, e vou ler uma pequena frase, entre muitas que ele colaborou no livro, né? Que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a escola é alegria, escola é diversidade, escola permite que a gente seja mais ser humano e construa uma sociedade melhor. É com esse intuito que nós encerramos a conversa de hoje, agradecendo enormemente a vocês, e por acaso estamos 6 mulheres e eu nessa semana que se comemorou o Dia das Mulheres. Então, parabéns pela luta de vocês, pelas conquistas que temos muito a fazer juntos. Obrigado.